É muito bom poder estar mais uma vez, podendo compartilhar aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Cara, tudo que a gente pode compartilhar é bênção demais, irmãos. Recentemente eu vi um estudo que quando você compartilha algo com alguém, quando você abençoa alguém, a reação que há no teu cérebro é muito maior do que aquele que recebe. Quem sabia disso? É sério, irmãos. E às vezes a gente acha que precisa de muito para deixar alguém feliz, e não precisa. Talvez você só precise de uma palavra, talvez você só precisa de uma disposição, talvez você só precisa simplesmente se colocar na direção de Deus. É muito simples, irmãos, abençoar alguém, ajudar alguém, fazer o dia de alguém feliz. A gente só precisa ter essa sensibilidade, sabe? Todos os dias você tem a oportunidade de abençoar alguém. Todos os dias você tem a oportunidade de ajudar alguém. O problema é que muitas vezes a gente, diante da oportunidade, a gente fecha os olhos. Diante da oportunidade, a gente se fecha. Quer ouvir uma coisa? Todo mundo passa em sinaleira onde sempre tem alguém pedindo alguma coisa. E quando alguém está num sinaleiro pedindo alguma coisa, como eu ajo? Como você age? Como que a gente dá uma resposta? Talvez você não tenha todo dia um dinheiro para abençoar uma pessoa ali, mas você pode dar uma palavra para a pessoa. Essa semana o Rafa estava comigo e a gente viu uma pessoa cadeirante que fica pedindo uma ajuda ali. Cara, eu peguei R$20, parei do lado dela, dei o dinheiro e liberei uma palavra sobre a vida daquela mulher. R$20 não mudou a minha vida em nada, mas aquela mulher ficou tão feliz. Ela ficou tão feliz que ela botou um sorriso no rosto e começou a brincar com a gente, começou a falar com a gente, diante de uma dificuldade que ela tem, numa cadeira de roda. E ela, glória a Deus, que bênção, meu dia começou ainda melhor, podendo falar com esses homens bonitos, e começou a falar, eu sei que ela falou mais para o Rafa do que para mim, mas tudo bem, né? E começou a brincar com a gente ali, e ainda falou assim, nossa, se eu fosse mais nova, esse menino aí, eu acho que eu pegava ele, e brincando com a gente. E eu fiquei olhando para aquilo, uma pessoa numa cadeira de roda, mas conseguia fazer, ou conseguia liberar palavras que alegrava a vida dela. E não foi porque eu dei os R$20 para ela, foi porque ela disse assim, Deus tem cuidado de mim. Graças a Deus você entendeu isso daí, né? Ela disse, Deus tem cuidado de mim. Sabe, talvez ali eu fui um canal para abençoá-la com R$20, mas o que mais me chamou a atenção foi, ela disse, Deus sempre vai usar alguém para me abençoar. E cara, ela entendeu que ela tem uma fonte que vai sempre o quê? Sempre o quê? Prover, irmãos. E que Deus sempre vai encontrar um meio. Naquele momento Deus deu para mim abençoar ali com R$20. Mas se não fosse eu, seria outra. Porque entenda uma coisa, irmãos. Aí no outro dia eu passei lá, tinha um rapaz com uma muleta. Catei vintão de novo e pá! Abençoei, ele agradeceu, quase correu. Oh. Quase que foi curado. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, que às vezes a gente tem a oportunidade todos os dias de abençoar alguém. Pastor, onde você quer chegar? Pega o teu telefone aí. Você tem a oportunidade de abençoar alguém. Vamos mandar essa mensagem, pelo menos aí para umas 7, 8 pessoas. Irmão, eu estou cheio de Deus para liberar hoje. Quem quer ouvir uma palavra de Deus aí? Diga amém. Então se você quer,
Manda essa mensagem para alguém. Você não vai precisar gastar nada. A tua internet não vai mudar em nada. Você não vai precisar ter despesa com nada. Você simplesmente vai liberar uma palavra na vida de alguém. Manda para alguém agora essa mensagem. Fala para ela: olha, estava aqui e eu pensei em você. Eu quero liberar uma palavra. Eu quero que você seja abençoado através da palavra que vai liberar através da vida do meu pastor, da comunidade onde eu frequento. Cara, se nós conseguirmos aqui alcançar você que está me ouvindo pela internet, essa semana nós fizemos um investimento para melhorar a qualidade da transmissão. Tá bonito ou não tá? Olha só. Tá lindo ou não tá, irmãos? Tá lindo. Nós contratamos o Pedro, tá lá no fundo. Contratamos agora, vai vir tudo câmera profissional, né? Nós entendemos que era melhor locar nesse momento do que comprar. Então nós locamos essas câmeras, são câmeras profissionais agora, para transmitir. Ó, a qualidade do som melhorou. Essa semana eu trouxe 3 pessoas aqui, né, para a gente, fez o orçamento para melhorar ainda mais o som. Nós queremos entregar excelência, porque entenda uma coisa, irmãos, quando você vai comprar algo para sua casa, você quer algo bom? Então para Deus não pode ser menos que isso, irmãos, não pode. Então nós temos tido esse entendimento, e você pode enviar isso para alguém. Então você que me ouve pela internet, a gente está trabalhando para entregar dentro do seu lar, dentro da sua casa, a melhor transmissão, a melhor recepção, para que o teu coração aqueça, queime, e que você esteja com a gente aqui no próximo culto, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós estamos falando do próximo, o próximo nível, e o tema da ministração de hoje é: o próximo nível chegou. Sua resposta vai determinar o seu resultado. O próximo nível chegou, irmãos. Agora, qual é a resposta que eu vou dar? Qual vai ser o meu posicionamento, como bem colocou aqui o pastor Keoma? Eu estava vindo para cá, me envolvi hoje na pregação. Meu Deus, como eu me envolvi na pregação. Eu escrevi coisa aqui que eu vou, se eu quiser, eu prego um ano inteiro, eu não vou terminar. Mas sabe quando você entra no tal do flow? E eu estava escrevendo. A hora que eu vi, era 6 horas, eu tinha que tomar banho e fazer a barba. Eu falei: Jesus amado. Mas estava tão gostoso a presença, tão bom Deus e eu e Deus, que quase que eu falei: Senhor, eu vou orar para o Senhor colocar alguém para pregar lá. Eu acho que vou ficar por aqui mesmo, porque está tão bom. Mas Deus falou assim: para com esse negócio, vai lá e ministra o meu povo. Porque quando você entra, quando você sobe de nível, quando você entra nesse lugar, irmãos, estar na presença de Deus, ou buscar a presença de Deus, ou perceber a presença de Deus, não deixa de ser algo cansativo, ou algo que fala: meu Deus, como vai ser? Não, você nem percebe. A hora que você vê, a hora voou. E eu estava vindo para cá, eu coloquei no YouTube, porque eu já queria ver como é que estava a transmissão, eu queria ver como que estava a qualidade. E eu via a Karina falando, ó, a bispa falando aí o quê? Que o que você está vivendo hoje é o resultado do conhecimento que você teve ontem. Então o que eu estou vivendo hoje é um resultado de um conhecimento que eu tenho. E ela disse: se eu quero subir de nível, eu vou ter que buscar algo maior, porque o que eu sei me trouxe até aqui, e talvez o que me impede de avançar é o que eu ainda não aprendi, é o que eu ainda não pratiquei. Talvez você até já ouviu, mas talvez a dificuldade de confiar, de acreditar, de praticar, é que está te impedindo de romper, de viver uma experiência nova. Quem está entendendo, diga eu. E sabe, irmãos, eu disse aqui que é entendível, é compreensível. Quando fala de subir de nível, é complicado, porque você ir para um lugar que você nunca pisou, não é fácil, é desconfortável. E outro dia eu vi
um cara falou um negócio, que a maior desgraça do ser humano é quando ele entra num lugar de conformismo. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela encontra esse lugar de conforto. Pastor, mas a gente não luta, não busca, não trabalha para encontrar o conforto. O problema é quando esse conforto te impede de você crescer, te impede de você avançar. Essa zona de conforto muitas vezes é terrível, porque a gente começa a achar que aquilo já está bom, e talvez realmente está bom, mas a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus, ela é boa, ela é perfeita, percebe, é agradável, percebe que sempre vai ter um nível maior, que dá para crescer, que dá para se desenvolver, que dá para viver mais, que dá para desfrutar de mais, que dá para ter mais. E quando eu digo mais, eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de vivência, eu estou falando de experiência, eu estou falando de ter algumas experiências que talvez você ainda não teve. Coisa boa é você ter uma experiência, e para você ter uma experiência maior, você vai ter que se romper, vai ter que agir, vai ter que se lançar. Quem está entendendo, diga eu. A pergunta é: eu tenho coragem para isso? Irmãos, se você ainda não está tendo coragem de se lançar em algumas coisas, eu vou dizer uma coisa para você: o espírito de ousadia habita dentro de você. Em nome de Jesus, tenha coragem de se lançar, de acreditar. Que às vezes a gente pede para Deus falar com a gente, e quando Deus fala que agora eu tenho que me lançar, aí eu não faço. Eu saio de casa, como você já deve ter feito isso, seja num culto como hoje, seja num culto de quinta-feira, seja um dia que talvez a gente traz um profeta, ainda que a maior profecia é a palavra de Deus, ainda que eu creio nos profetas, nos homens de Deus, mas às vezes a gente faz oração: Deus fala comigo, Deus fala comigo, aí Deus fala, e na hora que eu preciso me lançar, eu não sei se foi Deus que falou. Eu vi uma história há um tempo atrás, de um alpinista, que ele subiu uma montanha, e em algum momento ele escorregou e caiu, e conforme ele estava caindo, ele era um alpinista experiente, ele colocou as cordas de segurança, e ele caiu, em queda livre, um período grande. De repente a corda esticou, e ele sentiu que a corda esticou, e ele ficou preso ali naquele penhasco, naquela montanha. E ele disse assim: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Aí Deus falou assim para ele: corta a corda. E ele: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E a voz disse para ele novamente: corta a corda. Aí ele olhou diante daquele cenário, tinha sido lançado, a corda esticada. Ele olhou aquela voz: corta a corda. Aí ele falou assim: tem mais alguém aí para me ajudar? E ele não cortou a corda. Acharam ele no outro dia, a 1 metro do chão, morto. Ele escreveu esse relato, é verídico. Ele estava a 1 metro do chão, e ele não teve coragem de cortar a corda.
Porque ele pediu para que Deus desse para ele uma direção, uma palavra, um sinal. Sabe qual é o nosso problema? Olha aqui para mim, deixa Deus ministrar seu coração. O problema é que a gente acha que Deus vai falar do jeito que a gente quer ouvir. Não, querido. Ele queria que Deus dissesse para ele: ó, você está 1 metro do chão. Deus queria ver aonde ele estava disposto a confiar. Sai da tua terra. Percebe que Deus não vai falar do jeito que você quer, mas o Deus que te chamou, Ele não é irresponsável. Ele sustenta aquilo que Ele te direciona para fazer. Eu posso ouvir um amém? O problema é que às vezes a gente pede para Deus um sinal, e quando o sinal vem, a gente pergunta: tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? E tem muita gente que está morrendo porque está esperando do homem aquilo que Deus mandou ele. Então, subir de nível, irmãos. Subir de nível. O próximo nível chegou. Bom, nós estamos chegando no meio do ano. E aí, como é que vai ser? O próximo nível chegou. Agora, qual é a resposta que eu vou dar? Como que eu vou me posicionar? É a resposta que eu dou. Sabe, o Luiz Hermínio sempre usou uma frase lá atrás que muita gente não entendia. E ele começou a usar essa frase, ela ficou muito conhecida. Deus não responde pergunta, Deus responde o quê? E o que gente me perguntava: pastor, mas o que ele está falando? Com a resposta. Às vezes está preso na pergunta e Deus está esperando uma resposta. Com a resposta, eu disse aqui um tempo atrás que quando Deus fala, Ele está apontando. Quando Deus repete, Ele está afirmando. Mas se você está ouvindo a mesma coisa há muito tempo e você ainda não respondeu, você está sendo desobediente. Você está perdendo tempo. Tem gente que fala: pastor, eu tenho promessa já faz mais de 10 anos. Irmãos, porque você não deu uma resposta? Talvez ainda tem gente que não foi destravado, porque depende do seu posicionamento. Dá um glória a Deus aí. Irmão, Romanos 8,19 vai dizer o quê? A ardente expectativa da criação anseia pela manifestação de alguém que deu uma resposta. Quem está disposto a dar uma resposta para Deus? Diga eu. Dá uma resposta. Irmãos, e para você dar uma resposta, você não precisa muitas vezes de uma plataforma, ainda que Deus vai usar algumas pessoas na plataforma. Não, irmãos, o que não falta é lugar para você dar uma resposta, para você falar de Deus. Sabe, essas cadeiras ainda não estão cheias, porque muitos de nós ainda não nos posicionamos em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, não tem como eu fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Somos nós. Então, pastor, mas eu estou vivendo um tempo tão difícil, eu estou vivendo algumas provas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você chama de prova, o céu chama de treinamento. Eu vou repetir. Aquilo que você chama de prova, o céu está chamando de treinamento. Ele só está te treinando, querido. Está te preparando, está te lapidando, está tirando os excessos, está arrancando os orgulhos. Esse diabo do orgulho que não acaba logo. Um dia eu falei para Deus: Deus, se ainda tem uma desgraça desse negócio em mim, pelo amor de Deus, me ajuda a enxergar onde que está faltando. Aí, irmão, a gente não pode fazer essas perguntas, porque Ele mostra cada coisa. Eu pensei que Ele ia falar para mim, Ele falou: não, vai lá e fala que esse problema de orgulho é só do Rodrigo.
Ai, irmãos. Mas então, aquilo que... Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Aquilo que você está chamando de prova é o teu testemunho amanhã. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Aquilo que você está chamando de prova, Deus chama do teu grande testemunho. Esse grande testemunho. Porque você está chamando de prova agora, mas você vai subir de nível, irmão. Depois você vai olhar para trás e você vai falar: meu Deus, olha que coisa linda. Porque todo mundo gosta de ouvir um testemunho, sim ou não? Eu gosto de ouvir testemunho, irmão. Eu gosto de dar testemunho. Só que para que haja testemunho, irmãos, coisa linda é você falar de um testemunho. Mas muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Então tá aí, ó, o próximo nível chegou. Dá um glória a Deus aí. Como é que eu vou responder? Como é que eu vou agir? Chegou. Como que eu vou agir? É isso tudo. Eu posso ouvir um amém? A consciência, né, irmãos, de quem habita em você, de quem habita em mim, vai te levar para esse lugar. Essa foi a priori, principalmente no culto retrasado que eu ministrei. A consciência. Eu preciso ter essa consciência. Bem colocou aqui o Keoma na hora da oferta. A gente, na hora da necessidade, da dificuldade, na hora que parece que a gente não consegue ter ideias, a gente tem humildade para falar: Deus, me ajuda, me dá uma ideia, me dá sabedoria. Irmãos, e Deus dá. A Bíblia diz: se você tiver faltando alguma coisa, pede a Ele que Ele vai dar. Mas quando Ele te der, não tenta usurpar a glória dele, não. Sabe, eu tenho visto o que Deus está fazendo no ministério, que Deus está manifestando. Eu não tenho dúvida que só Deus para fazer. Não depende do Ademir, ainda que o Ademir tem que fazer a parte dele, claro. Mas não se trata de quem eu sou, se trata de quem habita em mim. Sabe, então você devolve para Ele a glória dele. Então, se você está precisando de uma ideia, se você está precisando de algo, Ele diz: pede-me, pode pedir. Irmãos, Deus não tem problema com as nossas petições. Pode pedir. Ele se alegra. Ele é um pai de amor. Ele é um pai bondoso. Ele é um pai que tem prazer em abençoar os filhos. Tem filho de Deus aqui? Sabe, irmão, eu tenho meus filhos. É interessante. Eles gostam de sair com o pai. Sabe por quê? O Rafa fala: não, eu gosto de sair com meu pai. Pergunta para ele por quê. Aí ele fala assim: porque meu pai paga a conta. Toda vez, irmão. Não, eu vou com meu pai, eu vou com meu pai. E quer ouvir uma coisa? A Bíblia diz que o pai entesoura para quem? Não, você precisa entender isso, irmãos. A Bíblia diz: o pai entesoura para os filhos. Não, você não entendeu ainda. Porque você está achando que eu estou falando de forma natural. A Bíblia diz que o pai, ele entesoura para os filhos. Percebe que agora você se colocou no lugar de filho, você saiu com mais... então o negócio é para mim. Porque enquanto você está achando que eu sei que tem que bancar... Não, irmão.
Deus quer entesourar para os filhos, mas é uma consciência. Então, Romanos 8, põe na tela para mim, por favor, Romanos 8, 10 e 11. Deixa eu ler 2 versículos para a gente entrar na ministração. Eu tenho 25 minutos para ministrar, e eu prometo que eu vou honrar o tempo. Depois a gente entra na oração, mas aí é Deus que conduz. O tempo da palavra eu vou honrar. Romanos 8, 10. Desculpa, eu falei errado. A hora que eu li ali vi que eu errei. Romanos 8, 10. Diz assim: uma vez que Cristo habita onde? Diz assim, repita assim comigo: Cristo, na pessoa do Espírito Santo, habita em mim. Dá um glória a Deus aí. Olha só a consciência de Paulo. Por isso que Paulo pôde escrever praticamente 60% do Novo Testamento. Porque esse cara entrou num lugar de consciência de quem habitava nele, irmãos, que aonde ele estava apercebido a voz do Espírito Santo. E ele escreve aqui aos irmãos em Roma: embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá o quê? O que a gente tem? Vida. Porque vocês foram declarados justos diante de quem? Deus, irmãos. Olha aqui para mim, deixa Deus ministrar o seu espírito. Uma das coisas que, para a gente subir de nível, irmãos, a gente precisa ter como base duas coisas desse texto aqui, duas chaves que eu quero que você pegue, para você hoje sair daqui um pouco mais consciente, para você avançar. Primeiro, pastor, é que Cristo, na pessoa, o Espírito Santo, ou Cristo, Ele habita em você. E a segunda chave, que é para você subir de nível, é que Ele, através do sacrifício na cruz, me declarou o quê? Justo. Dá um glória a Deus. Irmãos, dificilmente uma pessoa vai avançar se sentindo indigna. Dificilmente uma pessoa sobe de nível. E eu posso dizer para você que eu tenho evangelizado um grupo de pessoas que a sociedade não quer perto. E muitas dessas pessoas que eu tenho evangelizado, elas dizem para mim: pastor, eu não sei se eu vou sair daqui e eu vou conseguir mudar, porque eu não me sinto digno. E a sociedade não ajuda, porque quando a gente sai e a gente pede ajuda, as pessoas não acreditam. E as pessoas fazem com que a gente se sente cada vez mais o quê? Indigno. É verdade. E aí, olha como que a igreja precisa entrar nessa brecha. Se a gente quer que essas pessoas venham se tornar pessoas relevantes, a primeira coisa é pregar o amor de Cristo, para que Cristo venha habitar na vida delas. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Porque quando elas tiverem esse entendimento, através da pessoa do Espírito Santo, elas vão sentir o quê? Que elas foram perdoadas. E a gente só sobe de nível, irmãos, quando o primeiro passo para você buscar viver uma vida relevante, o primeiro passinho, o primeiro bebezinho, é quando você vai numa igreja ou em algum lugar e alguém pregue uma palavra, alguém fala uma palavra que vem de encontro ao teu coração e fala assim: filho, os seus pecados estão. Dá um glória a Deus aí, amado. Isso é tão verdade, Henrique,
que todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, a primeira coisa que Jesus falava para destravar essa pessoa, para ela começar uma caminhada, era o quê, homem? É o primeiro nível. Porque eu não sei você, talvez você foi muito santo, eu não. Eu me converti com 24 para 25 anos de idade. E eu te garanto, irmão, que em pouco tempo, pensa num cara que foi intenso no inferno. E aí eu vim para a igreja. E entrar dentro de uma igreja para quem não se sente digno. Entrar dentro de uma igreja. Porque eu sei hoje que igreja não é isso aqui. Isso daqui é uma concentração de fé só. Mas para quem ainda não tem consciência, quando você vê escrito igreja, a gente tem até medo de entrar. Porque a gente tem um conhecimento limitado. E a gente fala assim, Deus está ali dentro. E como é que eu, indigno, vou entrar na presença? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? É forte ou não é? É muito difícil, irmãos. Para quem não tem esse entendimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos, para que a gente possa ajudar algumas pessoas a subir de nível, é mostrar o que Cristo fez por ela. E o que Cristo fez por ela também fez por mim. E aí não tem, diante dele não tem bom. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Irmão, a Bíblia vai dizer em Romanos que por um homem entrou o pecado, por Adão, ele fez o que fez, por um homem entrou o pecado, mas por outro homem, chamado Jesus Cristo, entrou a justiça de Deus. Dá um glória a Deus aí, amado. Se é para aplaudir, aplauda com força. E é muito forte isso, sabe por quê? Que a Bíblia vai dizer, obrigado, Renata, que o pecado fez não pode ser comparado com o que Cristo fez, irmãos. Que me faz subir aqui para pregar, querido, não é porque eu carrego um título, mas é porque todo dia eu busco na palavra de Deus a consciência de que em Cristo eu posso, de que em Cristo eu sou declarado, sabe? Quando o diabo tentar te acusar do seu passado, você precisa ter um mínimo de entendimento de quem Cristo te tornou. Eu não estou falando que você precisa se tornar um teólogo. Faz um ano e meio que eu dou aula de quarta-feira aqui, agora eu estou dando aula de terça. Eu preparo uma aula, irmãos, para mudar a mente das pessoas. E eu tenho um grupo de 15, 16 pessoas, e louva a Deus pela vida dessas pessoas. Eu viria por uma. E a vida dessas pessoas estão sendo destravadas. Porque se você, irmão, presta atenção. Se você está achando que o culto de domingo é o suficiente para você subir de nível,
Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você vai se surpreender quando você chegar no céu. Porque você vai para o céu, eu posso ouvir um amém? Mas você vai se surpreender, porque você vai ouvir o quanto de coisa Deus tinha para você. E você não se apropriou, porque você ficou num lugar acomodado. Ah, eu vou para o céu. Eu vou chegar aí. Se der tempo. Mas se não deu, eu prego outro dia. Se não pregar outro dia também, eu já sei dessa verdade. Olha que egoísmo. Aleluia. Olha só, a arrogância é uma desgraça, irmão. Eu falo, irmão. Eu falo. Ah, irmão, eu preciso trabalhar. Irmão, eu não tenho problema de depressão, mas de orgulho. Sangue de Jesus tem poder. Ai, eu preciso, irmão, eu preciso trabalhar isso dentro de mim todo dia. Quando eu vejo esse bichinho está querendo levantar. O problema, bom, ser colérico já não é fácil. Os coléricos sabem o que eu estou falando. Porque a gente não erra, a gente só se engana. É um trem louco. Não, o dia que eu pensei que eu estava errado, depois eu descobri que eu estava certo, irmão. Olha só, é loucura, irmão. É um trem doido. Mas o colérico, quando ele fica bom em alguma coisa, aí ele fica insuportável, irmãos. Ele fica insuportável. É, eu sei, é por isso, ele tem que trabalhar. Porque assim, ó, Jesus sabia tudo. A pastora tem citado muito Mateus 3 aqui. Quando ele sai, é batizado, entra no Mateus 4. Aí ele é levado para onde? Ele vai na identidade, irmãos. Ele vai na identidade. Mas Deus quer trabalhar nele, para que ele volte no quê? No poder. No poder, irmãos. Ele foi lapidado, ele foi trabalhado, ele foi esmerilado. Exatamente, ele se permitiu 40 dias ali passando pela situação. O problema é que muitas vezes, irmão, a gente não aguenta a pressão de um dia, 2 dias, 3 dias. 3 dias. Eu já estou numa pressão de 11 meses. Eu estou falando, Deus, me ajuda, 11 meses. Não deixa virar um ano não, pelo amor de Deus. Mas eu estou entendendo. Não, eu não sou daquele que desiste, irmão. Aquilo que eu não venço na fé, eu venço na teimosia. Já aprendi. Ah, irmão, já entendi. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu tô 1000 vezes mais irado que o diabo agora, irmão. Agora, eu sei que Deus vai me dar 120 anos de vida, porque eu vou atormentar Satanás 120 anos. Eu posso ouvir um amém? Irmão, vocês vão me ver subindo aqui com 119 anos, não vou estar gagá, e vou estar pregando com a mesma disposição. Vocês vão ver. Quem viver verá. Ah, pastor, eu não acredito. Então você vai morrer antes. Eu vou até os 120, cumprir meu propósito, encerrar a cadeia. Irmão, eu já sei que eu vou morrer. Quando eu estiver chegando nos 120, vou chamar os filhos, os netos, falar assim, ó, tá tudo bem, Deus tá bom, Deus fez tudo que tinha que fazer, minha vida está resolvida, e agora eu estou partindo, encerrei minha carreira, estou partindo para a glória. Vou dar um beijo na patroa, um abraço nas crianças, um chamego nos netos, e ó, partiu, glória, amém. Vai ser assim. Se você quer diferente, o problema é seu. Eu já decidi como é que vai ser. Ah, pastor, tem base bíblica? Tem, mas senão eu vou sair do contexto. Eu não quero sair do contexto aqui. Eu tenho base bíblica para fazer o que eu estou falando. Amém? Então, verso 11, olha lá, subir de nível. Verso 11. Verso 11 de Romanos 8. Olha lá. O Espírito, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em quem? Ele habita em você? Não, você não pode ter essa dúvida, irmãos. Irmão, olha aqui, eu estou falando sério. Se você não tiver a plena convicção de que o mesmo Espírito
Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, como é que você vai subir de nível? Porque eu não sei você, mas o homem pelo homem, ele é limitado, ele é fraco, ele não consegue. Agora, o homem que tem a consciência do Espírito de Deus que habita nele, irmão, ele fica um gigante. Eu posso ouvir um glória a Deus? Uma mulher consciente da presença do Espírito Santo, ela é sábia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que tem a consciência que o Espírito da sabedoria habita nele, ele tem boas ideias. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então eu preciso ter essa consciência do quê? De que é Ele que habita, e o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo que o quê? Olha aqui, irmão, você precisa entender isso. Irmão, não é outro espírito que vai vir habitar em você. Tem noção do que é a profundidade disso? Irmão, o mesmo espírito, o mesmo espírito que no início de tudo, no concílio da Trindade, quando decidiu dizer: façamos, o mesmo Espírito que criou, o mesmo Espírito que direciona, o mesmo Espírito que criou os luminares, a terra, que disse: mar, para aí. É o mesmo Espírito que veio habitar em mim e em você. Eu posso ouvir glória a Deus? Irmãos, por isso que às vezes é muito doido, sabe? Hoje eu estava vendo um vídeo de umas pessoas que estão brincando com Deus. Umas pessoas que falam que está se movendo no Espírito, faz umas barbaridades. Eu falo: meu Deus, perderam totalmente o temor. Sabe, a gente precisa ter essa reverência de uma consciência, não medo, mas uma consciência dessa reverência, que o Deus que criou todas as coisas, irmãos, Ele habita em mim, Ele habita em você. Então quando Ele direciona você para fazer algumas coisas, e a gente não faz, a gente está desonrando aquele que disse que Ele te sustenta. Por isso, irmãos, a gente precisa pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Porque olha aqui para mim, presta atenção. Até que uma pessoa entregue a sua vida para Jesus, ela não tem um Espírito habitando nela. E aí você vê muitas pessoas fazendo barbárias, porque literalmente ela não tem o Espírito que convence. Hoje eu estava almoçando com a minha sogra, tomando um café, e não sei porque a gente entrou numa conversa de 1900 e alguma coisa. E a minha sogra começou a contar um pouco de como era a vida dela no Nordeste antes dela vir para cá. E como aquelas pessoas agiam, porque não tinha um espírito vivificado.
Aí você fala, meu Deus. Aí Tiago vem confirmar essa verdade, quando ele fala que o homem, uma mulher, que não tem o espírito vivificado, ele é terreno, ele é animal, ele é demoníaco. Só age por instinto. Um homem que não tem o espírito vivificado, irmãos, ele age como animal. Como que uma pessoa dessa que não tem o espírito vivificado pode subir de nível? É impossível. Por isso que o primeiro nível, eu comecei falando que o primeiro nível para você, para mim, para nós, dá o primeiro passo para caminhar em direção àquilo que Deus tem, ao propósito das nossas vidas. Sem essa consciência, irmão, está tudo bem? Vocês estão com uma cara de sério. Vai terminar tudo bem, fica tranquilo. O Espírito de Deus está aqui, eu posso ouvir um amém. Eu ensino. Então essa verdade, irmãos, por meio desse mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você. Ah, irmão, a gente precisa entender isso. Olha aqui para mim, presta atenção. Você, eu, nós não carregamos qualquer presença, nós carregamos a presença de Deus. Irmão, aonde a gente chega, o inferno tem que ser abalado. Irmão, você não carrega um acessório, você não carrega um relógio. Não é um acessório que você carrega, que você põe e tira na hora que você bem quer. Não, irmão, a Bíblia vai dizer que nós carregamos a luz. Dá um glória a Deus aí. E aonde a luz chega, aonde a luz chega, sabe quem tem que bater em retirada? Percebe? Subir de nível, irmãos, não é a consciência de que tudo mudou aqui fora, é a consciência de quem eu carrego. Ah, irmão, quando você entende isso, irmão, você fica grande, você fica forte. Irmão, olha aqui para mim. A consciência dessa verdade, tanto faz eu subir aqui para pregar para os crentes, como eu entrar onde eu estou entrando todo fim de semana. Eu não estou nem aí, porque aonde eu chego é o diabo que tem que sair. Ah, pastor, mas o diabo vai se levantar. Problema é dele, a Bíblia diz que ele se levanta para cair. Irmão, pastor, o senhor não está sendo soberbo agora? Não, estou sendo consciente. Eu sei quem habita em mim, eu sei porque Ele me chamou. Irmãos, a palavra precisa se cumprir. Isaías tem que se cumprir. Ele me ungiu, Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me levantou, Ele te levantou para pregar as boas novas, para pregar o ano aceitável, para levar salvação, para levar luz, para levar redenção para aqueles que estão cativos. Você tem consciência que você é ungido por Deus? Levanta a mão aí. Deixa eu orar por você, mas só para quem tem consciência que é ungido. Não, levanta as suas mãos aí, como se eu estivesse tocando nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus, querido. Pelo amor de Deus, você nunca mais vai ter medo. Você é ungido, você foi levantado, você foi separado. O mesmo Espírito que habita em O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele habita em você. Você tem mãos santas. A Bíblia diz que você pode levantar as mãos santas para orar, para profetizar, para declarar. Vai, querido, vai em nome de Jesus. Comece a declarar aí: Senhor, usa as minhas mãos, Pai.
O Senhor me ungiu, o Senhor me levantou, o Senhor me separou. Pai, em nome de Jesus, onde eu colocar a planta das minhas mãos, a planta dos meus pés, eu quero ver milagre acontecer, eu quero ver pessoas ser libertas. Pai, eu quero. Chegou o tempo de subir de nível, chegou o tempo de manifestar a tua glória, chegou o tempo, Senhor. Eu quero ser um canal, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um canal para alcançar pessoas. Pai, usa a minha vida, Senhor, usa a minha história. Deus, eu quero ser essa pessoa que tem coragem de se levantar, de se colocar na brecha, porque eu sei quem habita em mim, eu sei quem é por mim, eu sei quem está comigo. Rabalabaxeira labas, xererere balabas, liriribas. Vamos, igreja, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de subir de nível. É um tempo de destrave. É um tempo de destrave. Mas é só para quem quer. É só para quem acredita que o Espírito de Deus habita em você. Pelo amor de Jesus Cristo. É um novo tempo, é uma nova história. Chega de recuar. Chega de ficar com medo. Chega de desacreditar. Não, querido, você é bênção. Você carrega bênção. Você ministra bênção. Deus é na sua vida. Em nome de Jesus, mulher, ministra vida ao teu casamento, ministra vida aos teus filhos. Vamos, homem. Você, Deus levantou como cabeça. Então, como cabeça, honra esse lugar. Vamos, igreja, vamos.